claro, a gente abre essa edição, né, em plena sexta-feira, o Morning Show já falando sobre o número crescente de casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Já são 59 registros suspeitos pelo país, a maioria dos casos aqui em São Paulo, também episódios no Nordeste e um no Distrito Federal. Bom, Mano, em relação a essa crise toda, a gente vê que realmente as pessoas, hoje, né, sexta-feira, que seria o dia para sair, curtir, tomar uma bebida e com todo esse temor de que ela esteja adulterada, batizada e fábricas clandestinas sendo descobertas por todo o território nacional. Muito bom dia. Bom dia, David. Pois é, a cervejinha do Happy Hour virou motivo de medo e desconfiança. Nem a cervejinha do brasileiro está livre de nos trazer preocupações. E isso acaba ocorrendo em função também do grande volume de bebidas falsificadas que fazem parte do mercado e que nós acabamos banalizando ao longo do tempo o volume desse mercado ilegal dentro do mercado de bebidas. Há a estimativa de que 36% das bebidas que circulam no país sejam falsificadas ou sonegadas, ou seja, estejam no mercado ilegal. E ter convivido com isso por tanto tempo, banalizando o problema, é o que nos deixou suscetíveis a um escândalo como esse, um caso de intoxicação por metanol que preocupa a todos nós. A gente vai seguir repercutindo esse assunto com a nossa bancada também, mas já vamos chamar o Marcelo Matos, porque está acompanhando de perto. Tem várias narrativas sendo geradas, até mesmo a falta de antídoto para as pessoas que são contaminadas. Então, o Marcelo Matos vai trazer todo esse contexto, né, direto das ruas de São Paulo. Marcelo, muito bom dia. Atualizações para a gente, então, por favor. Muito bom dia para você, David de Tarso, e a todos que acompanham o Morning Show. Sabe, David, desde ontem nós estamos percorrendo aqui as ruas, os bares, os estabelecimentos aqui de São Paulo, conversando com as pessoas. E é claro que esse assunto domina justamente as conversas, como vocês bem colocaram, né? Sexta-feira, dia do Happy Hour, final de semana chegando. Fica também toda uma preocupação do comércio, dos estabelecimentos, de uma queda abrupta em razão de todos os acontecimentos, essa questão criminosa, né, da ingestão do metanol nas bebidas. Já tivemos uma morte aqui em São Paulo, uma pessoa ficou cega, enfim, é uma situação extremamente delicada, e as pessoas comentando conosco, né, a clara mudança de hábitos. A gente sabe que qualquer bebida pode ser adulterada, pode ser falsificada, mas nesse caso especificamente esses casos estão envolvendo a questão das bebidas destiladas. Mas de qualquer forma, portanto, então, há uma grande preocupação. Para você ter uma ideia, aqui toda a área de vigilância sanitária, polícia, Ministério Público, enfim, todos os atores que estão nas ruas fazendo as fiscalizações. Nós já tivemos aí, inclusive, a identificação de 15 milhões de selos, lacres falsos aí de bebidas, o que dá uma dimensão aí do tamanho desse problema. 50 mil garrafas já foram, portanto, também coletadas nessas investigações e nessas operações que estão sendo realizadas cada vez mais aqui em São Paulo. Imagina uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes, é gigantesca, uma das maiores do mundo. Toda a dificuldade também agora, então você também pode fazer uma denúncia no Disque Denúncia, se você tem aí algum caso. A necessidade também de que as pessoas procurem mais rapidamente possível, em caso de sintomas, entre 12 e 24 horas, que são sintomas mais presentes aí nas pessoas, e a rápida ingestão, portanto, aí de um antídoto para todos esses casos. Então, nós tivemos ontem, com o balanço que foi fechado ontem ainda, não foi divulgado nenhum outro balanço ainda nessa sexta-feira, 9 estabelecimentos foram fechados, 3 ontem. Nós já tivemos casos aí na Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Moca, Boimirim, São Bernardo do Campo, Barueri, Cidade Líder na Zona Leste, provando também que há uma distribuição dos casos, não apenas aqui a gente pode dizer na periferia ou em regiões mais nobres aqui de São Paulo, enfim, então há uma dispersão dos casos, uma preocupação para todos, evidentemente. Então nós tivemos até o momento a Secretaria Estadual da Saúde aqui de São Paulo, caso de São Paulo, 11 casos confirmados por intoxicação por metanol aqui no estado de São Paulo.
uma morte, infelizmente, aqui na capital, e nós temos ainda 41 casos que estão sendo, portanto, aí analisados para saber se há intoxicação por metanol ou não. Então, eu repito aqui o Disque Denúncia, se você tem alguma informação, alguma suspeita, aconteceu algo, você coloca então no número 181 da Polícia Civil. E você falava, David, do antídoto. A Anvisa fez uma abertura aí para uma compra internacional de Fomepizol. Portanto, esse é o antídoto. Eu nunca tinha ouvido falar, mas, portanto, é o antídoto Fomepizol. Então, a Anvisa busca fabricantes no exterior para fazer a compra. Não tem registro aqui no Brasil esse tipo de medicamento. Então, a Anvisa busca fornecedores para abastecer o país, demonstrando também toda a situação delicada pela qual passamos e a precaução, evidentemente, de comprar esse antídoto. A Anvisa, então, está intensificando ações em âmbito internacional. Aqui em São Paulo, o governo do estado de São Paulo e a Secretaria Estadual da Saúde, eles afirmaram que há 2.500 ampolas que foram distribuídas, portanto, no estado. 500 já estão nos postos de saúde e a gente, então, reforça todos os cuidados, a procedência da bebida cada vez mais hoje importante e também, a partir dos sintomas, a rápida busca por uma unidade de saúde. Vamos continuar acompanhando. Estamos aqui no centro da capital paulista e, é claro, há uma expectativa neste final de semana, uma mudança brusca de hábitos, portanto, por parte da população. Retorno com você, retorno também a qualquer momento dentro do Morning Show com mais informações. David de Tarso. Tá certo, Marcelo Matos. Muito obrigado pelas suas informações ao vivo, direto das ruas de São Paulo, com toda essa preocupação. Hoje os bares, restaurantes, hotéis, clubes estariam todos lotados, mas com certeza vai gerar impactos em relação à economia por conta de todo esse temor, porque a pessoa não sabe, né, Maria de Carlos, se realmente ela está tomando uma bebida de procedência que é original ou duvidosa, que é uma bebida batizada. Exatamente, David. E fazendo aqui um pouco o coro do que o Mano disse, o brasileiro não tem um dia de paz, veja bem, um dia de paz. Já não basta tudo que a gente está vivendo na política, na economia, toda essa incerteza, a gente ainda tem que abrir mão do nosso momento de entretenimento para muitos, né, aquela bebidinha de final de semana que deixa você ali feliz, mais alegre, mais relaxado, e não mesmo. E você tocou num ponto interessante. Hoje de manhã mesmo eu estava assistindo ali no meu Instagram algumas reportagens com donos de bares, garçons, falando o consumo aqui já reduziu bastante, as pessoas estão pedindo exclusivamente mais cerveja, né? Porque até agora não se tem dados tão escancarados em relação à cerveja, mas é isso aí, tudo indica que vai haver uma alteração no consumo, vai haver uma alteração no entretenimento do brasileiro e, como o Mano falou, acredito que é só a ponta do iceberg de um ecossistema aí gigantesco, onde ele mesmo trouxe um dado que 35% da bebida aqui no Brasil possui metanol, ou seja, provavelmente alguns possui metanol, é que é falsificado. Falsificada. Provavelmente algum de nós aqui que ingerem bebida alcoólica já consumimos esse tipo de substância, ou seja... É porque é até permitido, né? Mas são questão de gotas, assim, a cada 100 litros produzida, a quantidade é muito inferior. Eu vi até que tem uma hipótese que a polícia está investigando que alguma quadrilha de falsificação de bebidas tenha utilizado metanol como líquido para a limpeza das garrafas antes de colocar o líquido falsificado dentro, né? Ou seja, seria nessa linha de investigação uma contaminação sem querer, né? Assim, por incompetência. Por irresponsabilidade, por um uso inadequado do ponto de vista de métodos sanitários, né? De usar algo para limpar a garrafa que não deveria ser usado para limpar a garrafa. Ou seja, é surreal, né? O grau de incompetência dos falsificadores colocando aí a vida das pessoas em risco. E mencionar também que o gosto, né? Eu vi em alguns lugares falando que é muito similar o metanol com álcool etílico em algumas bebidas, que é quase que imperceptível. Ou seja, mais perigoso ainda a sensação de saber que você foi... você por conta da irresponsabilidade desses estabelecimentos, você se contaminou sem saber.
E tem toda uma rede também, né, que às vezes busca na reciclagem garrafas que custam até R$200 de uísques importados, bebidas que são realmente de alto valor agregado, que acabam sendo provenientes dessa falsificação também, porque há toda uma rede de recicladores que às vezes acabam pegando essas garrafas, colocando realmente elas à disposição dessas quadrilhas que fraudam, né, Hugo? Um dado que me vem à memória é que nos anos 2019, 2020, houve aquela... as cervejas foram afetadas. Sim. Isso. E houve também esse problema, uma preocupação generalizada, se não me engano, também por limpeza nos equipamentos de produção. Faz algum tempo, já não me recordo tão bem. Mas é um alerta para que a gente sempre tenha cuidado onde compra os seus equipamentos, suas bebidas, enfim. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, as bebidas, será que elas eram compradas em estabelecimentos como supermercados ou eles eram apenas de distribuidores? Porque quem vai ao mercado agora também tem o medo, porque não é só quem vai aos estabelecimentos, mas também nos supermercados. Eu fui fazer compra essa semana, tinha uma família assim, não vamos levar aqui não, eles estavam na área das pingas ali, dos destilados, não vamos levar não, a gente não sabe a procedência. Então, fica em dúvida também dos supermercados, de onde eles adquiriram aquilo. Então, o medo se espalha até para quem vai comprar o seu produto fora dos estabelecimentos, dos bares e restaurantes. Eu já vou trazer a opinião do Guilherme, mas antes, já que vocês tocaram no ponto de investigação, tudo, desde quando essa crise se instalou, né, a polícia tem trabalhado para identificar quais são as fábricas clandestinas que estão atuando. Por isso a gente vai conversar agora com a Margarete Barreto, ela que é delegada seccional de Mogi das Cruzes, que identificou justamente uma fábrica clandestina e aí eles atuaram. Quero saber como que foi a atuação e de que forma também que esses criminosos acabam agindo, né, doutora? Bom dia, obrigado pela participação. As atualizações, então, para a gente sobre essa fábrica que foi descoberta aqui na Grande São Paulo. Bom dia, David. A Polícia Civil está toda concentrada no combate a esse tipo de crime, né? O que antes era um crime contra o consumidor, né? Porque você acabava comprando uma vodka achando que tinha estava comprando uma marca de vodka que, na verdade, estava ingerindo um produto que não tinha aquela qualidade. O que a gente vê hoje é uma contaminação dessa falsificação, né? O que chamou a atenção da gente, primeiro a gente iniciou uma verificação numa adega e nessa adega haviam produtos com características de falsificação. Indagado, ele acabou nos direcionando para esse galpão que existia aproximadamente 20 mil garrafas que estariam separadas, né, algumas já lavadas, e elas eram separadas por tipo. Então, tinham garrafas de vinho, espumante, garrafas de aguardente, garrafas de uísque, de vodka, elas eram separadas para venda. Então, indica, né, existem as suspeitas de que elas eram vendidas para essas pessoas que engarrafavam produtos que não eram autênticos. A doutora está trazendo uma atualização importante, porque até então não tinha escutado vinhos, espumantes. É uma observação que a gente deve ficar atento também. Nessa fábrica clandestina, então, que foi descoberta em Mogi das Cruzes, né? De que forma que os bandidos atuavam ali nessa falsificação? Eles realmente pegavam garrafas originais? Como que vocês vão avançar também nas investigações para até identificar outras pessoas, né, envolvidas nesse crime? Neste local, o que havia era um número enorme de garrafas, né? Existiam alguns trabalhadores também lá lavando essas garrafas, né? De forma muito não higiênica e elas eram concentradas nessas caixas por tipos de garrafas, né? Então, e elas eram vendidas, na verdade, durante a investigação verificou-se que a maior parte seria vendida para Minas Gerais, para uma cidade de Minas Gerais. Então, as investigações continuam para saber se existiam outros receptadores em São Paulo dessas garrafas, né? Outros compradores. A gente acredita que todas essas garrafas eram vendidas para a falsificação de bebidas, né? Por causa dessa separação de lotes, de tipos de garrafa, né? Para que a pessoa depois fizesse o invase, né? Sem dúvida. Vamos com o Guilherme na próxima pergunta, então? Bom dia, doutora. Tudo bom? Bom dia. Doutora, eu tenho uma dúvida.
pelo que foi narrado aqui, é uma operação sobre somente as garrafas. A gente não está aqui tratando do etanol, mas do metanol, mas é uma operação contra essa cadeia de produção que acaba levando ao descontrole e pode levar a esses casos que a gente está vendo aqui. Essas garrafas, isso é uma curiosidade que acaba tendo impacto final, esses produtos, esse tipo de garrafa, eles tinham algum foco, alguma identificação, por exemplo, em produtos mais caros, menos caros, em produtos importados ou brasileiros? Porque eu fico curioso sobre a natureza dessa cadeia de falsificação, né? Se o mercado está focando, o mercado de falsificação está focando em algum tipo de produto. Preço maior, menor, nacional, internacional? Não, assim, na verdade, a operação começou numa verificação de uma adega que vendia produtos que possivelmente são falsificados. Nós estamos aguardando o laudo, mas existem fortes indícios que eram falsificados, que depois encaminhou a investigação para esse local onde tinham as garrafas. Realmente as garrafas eram separadas, então existiam marcas internacionais, então a gente tem determinado tipo de uísque que ele tem um tipo de garrafa, então eles eram separados de uma forma, outro uísque que tem uma determinada garrafa separados de outra forma, então assim, não eram só bebidas nacionais, existiam a possibilidade de falsificação de outras bebidas. Mano? É impressionante, porque na prática a gente está falando, então, de uma cadeia produtiva extremamente complexa, onde nesse núcleo específico eles estavam especializados no reaproveitamento distribuição das garrafas. Exato. E já há alguma ideia, alguma estimativa do volume que essa cadeia pode representar do ponto de vista da falsificação? A gente tem alguma ideia de o quanto que o Estado está, digamos assim, correndo atrás para trazer essa segurança restabelecida e a confiança para as pessoas? Ou seja, é possível que o cidadão vislumbre algum otimismo de que seremos capazes de interromper essa cadeia produtiva tão complexa e sofisticada? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que a gente começou a se atentar com mais rigor a esse tipo de operação depois das mortes. Isso é uma coisa realmente... A gente tinha algumas apreensões, mas não com esse foco que a polícia está tendo hoje. Mas o que eu acredito é que essa rede será desarticulada. Eu acho que a gente tem que entender que assim, o crime, ele é sempre... Eu digo que quem trabalha não tem tempo muito de pensar, mas quem está no crime está sempre pensando uma alternativa nova, né? O que a gente vai precisar fazer, porque realmente esse armazenamento de garrafas, ele não constitui um crime, né? A venda dessas garrafas. Na verdade, ela está sendo usada para uma prática criminosa, né? O que a gente vai ter que fazer inicialmente? Então, nós temos que movimentar o nosso legislativo para criminalizar, né? E até mesmo a gente ter possibilidade de fazer a reciclagem dessas garrafas. Eu ouvi uma pessoa dizendo que alguns donos de bares, se guardarem as garrafas e venderem essas garrafas, porque ela tem valor comercial justamente porque tem um mercado para fazer a falsificação paralela, ele consegue até às vezes pagar o aluguel do estabelecimento. Então, assim, nós precisamos cortar essa rede, essa alimentação, porque assim, as garrafas são usadas para falsificação, então esse combate, essas apreensões também visam estancar esse problema que nós estamos vivendo hoje. Não, é um absurdo, né? Às vezes os próprios donos desses estabelecimentos contribuindo para essa rede criminosa. Por isso que precisa avançar bastante na investigação, né, Maria? Eu tenho uma pergunta, doutora. Tudo bem? Bom dia. Parabéns pelo trabalho, pela investigação. Uma pergunta é assim, eu imagino que isso não seja de agora. Essas bebidas falsificadas acontecem já há muito tempo, que provavelmente grande parte da população brasileira que consome álcool, bebidas alcoólicas, ingeriu esse tipo de produto, certo? Eu pergunto, qual foi o estopim para essas mortes acontecerem? Porque eu acredito que essas pessoas vêm ingerindo essas bebidas há tempos e não tivemos notificações de associações de mortes associadas a esse consumo. Por que agora veio à tona? Erraram a dose? Aconteceu algum tipo de coisa para a gente entender o dano desses produtos? Eu queria entender se teve um estopim para isso.
Olha, eu não tenho essa resposta, mas assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: às vezes a sociedade ela é tolerante com algumas modalidades criminosas, né? Então, o que a gente vê? A gente verifica que há uma conivência de alguns proprietários, né? Alguns podem ter comprado assim sem saber, mas alguns compram uma vodka, vamos supor, uma vodka adulterada e vende ela compra uma vodka inferior, vende ela por um preço superior. Acho que todos nós já passamos por isso, de tomar um negócio e falar assim, nossa, mas esse gosto não tá igual, né? E você acaba pagando. Então, assim, era um crime numa relação de consumo. E depois a gente vê que, assim, isso se torna corriqueiro, né? Eu vi vocês falando na reportagem que aproximadamente 35% do consumo pode ser fraudado ou até produto de descaminho, porque a gente também tem produtos que são de descaminho, né? Quer dizer, uma importação ilegal de certos produtos que são revendidos aqui. Então, assim, o Estado está perdendo, a população está perdendo. Eu acredito que com as mortes isso trouxe uma maior visibilidade para esse assunto. E o que a gente tem que conversar agora, né? Temos que conversar sobre o combate, isso é uma questão da polícia. Aqui no Alto Tietê a gente está fazendo um trabalho com as prefeituras, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, para intensificar as verificações em adegas, supermercados e locais que vendem esse tipo de bebidas. E também procurando os lugares de armazenamento das garrafas, porque a gente vê que as garrafas alimentam, né? É um jeito de alimentar essa cadeia produtiva de falsificados. Agora, eu acho que a sociedade tem que discutir, acho que tem uma questão de sustentabilidade aí, da gente como vamos descartar essas garrafas para elas não acabarem na mão de criminosos, né? Tem uma questão de sustentabilidade, uma questão também de combate ao crime, mas de sustentabilidade, que a gente recicla muito pouco desse material de vidro. E também tem uma questão de que as organizações criminosas, elas estão sempre evoluindo, né? Elas têm uma evolução, então a polícia também tem que evoluir no mesmo sentido. O que a gente está fazendo aqui é tentando, com muito esforço dos policiais aqui, quero agradecer os delegados do 2º DP e toda a equipe do 2º DP, que foram os policiais que fizeram a identificação inicialmente da adega, que vendia produtos clandestinos, e depois desse local, que é um local enorme, né? Se vocês estão vendo aí o número de garrafas apreendidas. Então, é toda a população se envolvendo nisso. Então, o Disque Denúncia 181 é extremamente importante, porque a pessoa não precisa se identificar e a polícia pode fazer um combate mais efetivo, né? Porque foram distribuídas até cartilhas, né? Para que sejam divulgados as informações sobre falsidades. Então, até os policiais estão sendo treinados para verificar essa falsidade. Porque os produtos são feitos até com as garrafas originais, né? Sem dúvida, né? Toda uma rede, como a senhora explicou. Hugo, a última pergunta para a gente finalizar, então. Doutora Margarete, bom dia. Qual ferramenta o consumidor tem para descobrir se aquele produto é de fato original, não é? Para que a partir de agora a gente tenha um olhar mais atento a consumir os produtos. Na verdade, até para os policiais precisa ter um olhar bem atento para saber, porque tem algumas falsificações muito boas, né? Então, eu acho que o gosto, o rótulo, né? Se o rótulo estiver fora do lugar, o selo, tem alguns selos, mas assim, eu acredito que a sociedade vai evoluir no controle e verificação de bebidas, né? Talvez a gente precise de um selo para poder lastrear a origem da bebida, de onde ela veio, a sua procedência. Isso são fatores importantes que talvez a gente vai ter uma evolução na sociedade brasileira nesse sentido. Mas não é tão simples identificar a falsificação. É isso que torna a questão ainda mais insegura para a população, né? E é por isso que a polícia também tem que seguir investigando, atuando, como vocês fizeram aí, que novas fábricas sejam descobertas e realmente a gente consiga eliminar, né, esses locais clandestinos que promovem essa adulteração. Nós conversamos com a Margarete Barreto, delegada seccional de Mogi das Cruzes, que agradeço demais a presença aqui no Morning Show. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho assim, a polícia tem feito a sua parte, nós estamos trabalhando no sentido de minimizar esse dano, até porque o brasileiro merece, no final de semana, tomar uma bebidinha aí, que ninguém é de ferro, né? Sem dúvida, doutora. Muito obrigado pela a polícia pela também. entrevista.
todo mundo, né? Exatamente. Cara, porque assim, envolve... Eu tava vendo aqui no chat o pessoal comentando, daqui a pouquinho eu vou ler alguns comentários. Você não quer se intoxicar, então é só no beber. Mas, pô, pra aguentar o Brasil do jeito que Isso que eu tá... falei. O Brasil me obriga a beber, meu amigo. Não tá fácil pros brasileirinhos e brasileirinhas. David, sabe que eu tenho um evento amanhã, uma feijoada. Eu sou diretor de uma OAB, da OAB de Pinheiros. E a gente tem uma feijoada anual amanhã e eu cortei a caipirinha, porque não se sabe. Na dúvida, né? Exato, na dúvida. E até para evitar a polêmica, a gente falou, cerveja sim, caipirinha não, tal. Outra coisa